resposta vem na aceitação. Como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo, né? Porque venho examinando algumas coisas, refletindo algumas coisas, né? Assim, eu percebo que quanto mais a gente resiste, né? Ou seja, quanto mais a gente não aceita algo, mais a gente sofre. Então existe o fato, existem coisas que acontecem na nossa vida, ou coisas internas mesmo, e a gente não aceita aquilo. A gente não aceita, isso está errado, isso não deveria estar acontecendo. O sofrimento não nasce naquilo que acontece, sabe? Ele nasce na luta contra o que acontece. Então, por exemplo, quando você se julga, sei lá, você se julga por sentir medo. Isso às vezes dói mais do que o próprio medo. Já parou para pensar? Ou, por exemplo, você se culpa por ter falhado em alguma coisa da sua vida. Essa culpa dói mais do que a própria falha, sabe? Existe uma relação entre o quanto você resiste aos fatos com o sofrimento que você sente. E isso daí é uma coisa bom, a gente cada vez mais quer ter o controle das coisas por algum motivo. A gente quer controlar, a gente quer se sentir no controle, com as rédeas da situação. Às vezes pode haver uma má interpretação entre aceitar, né, e assim, se conformar com a situação. São coisas assim diferentes, né? Porque quando você aceita, você é um ato de presença, você está presente com aquilo que está acontecendo, né? É como se você estivesse olhando para a realidade como ela realmente é, mas sem um julgamento, sem um tom assim de que deveria ser diferente, sabe? É uma atitude mais aberta com a realidade, sem um padrão repetitivo de pensamentos ou sem uma ideia muito rígida na sua cabeça por trás daquilo. É uma abertura mesmo, sem negar, sem brigar, sem relutar. Aceitar não significa gostar, né? Ou assim, ou aprovar, ou achar que tá tudo bem, não querer mudar. Significa assim, simplesmente aceitar o que já é, o que já está acontecendo. Sabe de uma coisa? Quando você aceita, a aceitação te traz uma paz. Mesmo que diante de muito sofrimento, né? Ou diante de emoções incontroláveis, quando você tem esse movimento de aceitar mais as coisas como elas já são, aquilo te traz um sentimento que facilita uma clareza maior das coisas, até para a resolução de problemas, né? Enquanto a aceitação é um estado de presença e consciência do que já é, o estado de passividade é uma atitude mais voltada para uma desconexão mesmo, sabe? É muito voltado para o próprio medo. Ser passivo é você simplesmente olhar para aquilo e dizer, a vida é assim mesmo, né? A vida é sofrer. Ou, tem um problema específico, é assim mesmo que acontece. Ou seja, é um sentimento, uma emoção que faz com que a sua mente te coloque num estado de estagnação, sabe? De estagnação. É ser passivo diante de um problema, de uma situação. E aí que, refletindo isso, o que causa resistência na gente, né? Já parou para pensar? O que causa uma resistência de um fato que acontece? Vamos colocar um problema assim, por exemplo, né? Um problema que acontece na sua vida. Da onde vem essa resistência? O que eu percebo é que essa resistência vem do condicionamento que a gente tem das coisas, né? Do passado, no caso. O condicionamento é a maneira que você aprende a entender as coisas, a enxergar as coisas. São crenças, né, que você tem de si mesmo. Está muito relacionado com esse grau de apego a esse condicionamento. Quanto mais rígido for a sua ideia sobre as coisas, sobre si mesmo, mais você vai ter a certeza de que aquilo que está acontecendo não era para acontecer. Ou era para acontecer do seu jeito, né? Há uma rigidez muito forte, você tende a se controlar mais a situação, querer que seja da maneira que você acha certo. Mas o que é o certo? Então, assim, quanto mais você resiste a um fato, a um acontecimento, mais há sofrimento. E essa resistência está vinculada, né, com um grau de identidade
com o seu condicionamento, com o quanto você acredita nas coisas, nos seus pensamentos, no caso, né? Quanto mais rígido for as suas ideias, as suas convicções, não ter uma abertura assim para as coisas. Por isso que é sempre importante a gente fazer um trabalho de observar muito o que a gente acredita que é. Porque a gente, para falar a verdade, a gente é tão pequeno, cara. Sabe, a gente é tão pequeno diante do mundo, do universo, assim, e às vezes a gente se coloca num lugar de entendedor de tudo e de todos. Eu compreendo as coisas e, cara, é muita, na minha opinião, assim, é muita ilusão, sabe, da nossa parte fazer isso. E quando a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade nessas nossas crenças, lidar melhor com isso, a gente consegue aceitar mais as coisas, a realidade como ela é. E aí, existe a diferença entre uma aceitação interna e externa, né? Eu não consigo aceitar o que é externo. Mas é aí que tá. Antes de tudo, você precisa encontrar uma aceitação interna de si. Você aceitar a si é você aceitar as coisas como elas são. Porque quando eu aceito o que eu sinto, eu aceito o que eu sou, eu consigo ter uma atitude mais aberta para a vida. Porque como você vai, por exemplo, aceitar uma coisa que está no externo, se você não sabe lidar ou aceitar as próprias reações que isso influencia em você mesmo, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, chegou e falou comigo de uma forma que eu não gostei, essa pessoa foi grossa comigo, por exemplo, como que eu vou aceitar essa pessoa do jeito que ela é, se eu não consigo aceitar talvez uma raiva que apareça em mim, que desperte em mim, né? Uma emoção de raiva, ou uma emoção de mágoa mesmo, de ressentimento. E aí que vem assim uma necessidade, que eu vejo uma necessidade, da gente, antes de tudo, se aceitar, aprender a olhar com lucidez e atenção, com abertura, né? Com acolhimento às coisas que acontecem dentro da gente, sabe? Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente vai ter uma visão muito diferente das coisas externas que acontecem também. Eu sinto raiva, eu sei que a raiva está ali, eu observo a raiva, mas quando eu consigo aceitar ela de verdade, aceitar que está acontecendo aquilo, eu não gosto daquilo, mas eu sei que está acontecendo, eu meio que consigo visualizar a raiva de uma forma diferente. Talvez não sendo eu, sabe, diretamente, não me vinculando à raiva, como se eu fosse a raiva, mas talvez um observador dessa raiva, aceitando ela com uma atenção e um cuidado, assim, sabe? Porque talvez essa raiva seja realmente uma necessidade da gente mesmo de ter atenção com isso. Só que ao invés de se fechar, ao invés de você correr ou algo do tipo, você tá atento àquilo, entendeu? Que está acontecendo. E abre espaço para você encontrar respostas que você não encontrava. Porque você vai estar consciente, sabe, daquilo que está acontecendo. E aí, o quanto é muito ruim você reprimir emoções, por exemplo. Aí vem o condicionamento, né? A maneira que a gente aprende as coisas. Mas a gente é muito condicionado a acreditar, por exemplo, que a gente não pode chorar, que a gente tem que ser forte, né? Que a gente não pode sentir determinadas emoções. Só que não, cara. Só que não. A gente tem que saber sim, sabe? Sentir. A gente tem que saber sentir. E reprimir emoções é uma atitude que vai contra essa aceitação de si. Então eu sinto um medo ou uma raiva, a minha cabeça, a minha mente vai começar a criar várias justificativas e várias cobranças que geram mais sofrimento. Então eu não deveria estar sentindo isso. Ou eu não posso sentir isso. Só que quanto mais você vai fazendo isso, mais a tendência é você sentir que é reprimido não desaparece. E aí que vem a questão da autoaceitação. Aceitar o que já é, mas começando internamente. É você olhar aquilo, é você aprender a sentir aquilo sem o medo, mas como se estivesse observando aquilo e acolher. Mas lembre-se, assim, né, não é um acolhimento de tipo, fique para sempre. É um acolhimento de cuidado, de atenção naquilo que você está sentindo. Sem se culpar e
se maltratar por conta de uma emoção que você está sentindo naquele momento. E assim, quando eu venho com esse pensamento, né, que eu trouxe, que eu venho refletindo, quando a gente resiste a algo, acaba criando mais conflito mental ainda do que a gente poderia evitar, sabe? Porque a gente vai tentando entender e assim, modificar as coisas, por que que é assim, aquilo vai gerando emoções negativas, que consequentemente vai ativando mais ainda a mente, né, os seus pensamentos, e não se chega a nenhuma resposta. Agora, quando existe um movimento de você conseguir aceitar as coisas, eu acho que cria uma consciência maior do que das coisas como são. Respostas que você precisa ter para solucionar esses problemas que estão acontecendo. Quando você para de lutar contra o momento mostra o seu caminho. Em alguns momentos da minha vida, eu me senti muito perdido. Eu sempre tomei as mesmas atitudes nesses momentos, assim, de eu não posso estar sentindo isso, eu não posso estar perdido, eu vou ficar para trás, todas as pessoas estão na minha frente, eu não posso, eu tenho que me encontrar. Isso é resistir ao que é. Agora, quando você olha com carinho, com atenção aquilo, agora eu me sinto perdido. Tá tudo bem? Eu me sinto perdido. E bom, isso é parte do caminho também. Surge dentro de si um silêncio, uma quietude, que simplesmente as coisas acontecem naturalmente para encontrar essa resposta, encontrar o que você procura. Não com uma certeza absoluta de algo, mas com uma resposta interna mesmo, uma escuta interna. Então, o que eu tenho para compartilhar assim com vocês é um conselho de buscar sempre uma aceitação interna antes de tudo. Uma aceitação de quem você é, de como você sente, de como você lida, e aí consequentemente vai existir um impulso para você conseguir aceitar as suas condições de vida, aonde você está, né? O seu momento de vida mesmo, que nem sempre é o que a gente quer, aceitar uma realidade específica que você esteja vivendo. E uma coisa que eu quero, que eu desejo para vocês é que todos encontrem isso, como eu venho buscando também, uma aceitação e uma confiança na vida. E é isso, eu tô começando um canal agora, né? Esse é meu primeiro vídeo, na verdade. Eu peço também que vocês compartilhem se vocês gostarem desse vídeo, compartilhem se faz sentido para vocês, e também deixar o curtir aqui no vídeo, se inscrever no canal. Isso com certeza vai auxiliar muito a trazer novos vídeos. Gratidão a todos e até a próxima.